Você já foi fisgado por alguma série de TV? Uma pesquisa realizada pela Netflix, a provedora global de filmes e séries para televisão, mostra que quase ninguém é fisgado logo no primeiro episódio das séries. Mas o fato é que as tramas bem elaboradas e a alta qualidade de produção das séries estão atraindo cada vez mais espectadores que estão deixando para trás o hábito de assistir novelas. É isso que nós vamos discutir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve, como sempre, interagir conosco. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Hoje nós vamos conversar com o professor Rafael José Bona, professor nos cursos de audiovisual e fotografia aqui na Univale. Obrigada pela participação, Bona. Bona, como é que a gente pode definir a ficção seriada? O que pode ser definido como uma ficção seriada? Quando a gente pensa em televisão, no caso, né? Até porque a ficção seriada, ela já existia na literatura, era uma coisa comum, divulgada, consumida, né, pelo público. E aí, quando surge o cinema, também se começa a ter ficção seriada, né? A primeira cinesérie, ela nasce por volta de 1913, 1914, né? Que são filminhos curtos e tudo mais. E aí a televisão acaba adaptando esse mesmo tipo de formato. Então a ficção seriada seriam essas histórias, né? Que elas vão se repetindo. Às vezes são os mesmos personagens que estão na história, que vão ter uma continuação no próximo episódio, por aí. Então esse é o conceito de ficção seriada que a gente conhece. Legal, professor. Por que esse formato vem ganhando destaque nos últimos anos? E até como a Lisa falou agora há pouco, as novelas meio que estão aos poucos, né? É um pouco exagerado até dizer que perdendo totalmente seu espaço, mas comparado à ficção seriada, está ganhando um espaço maior e pegando uma pequena fatia do que antes eram das novelas, principalmente aqui no Brasil. Eu acho até pelo fato dessa cultura toda que a gente está vivendo atualmente, de dispositivos tecnológicos e tudo mais, essa cultura da convergência, isso está colaborando muito para o consumo de ficção seriada, tá? Eu vejo pela observação que eu tenho em relação aos estudos que eu ando fazendo sobre isso também, o que acontece? Geralmente esses episódios são curtos, né? É 1 hora e você já tem um conhecimento da história naquele episódio. E como a gente, voltando agora a fazer esse gancho com o que eu estava falando até agora sobre a cultura da convergência, então as pessoas estão consumindo muita mídia ao mesmo tempo, é muito consumo. Então isso existe uma facilidade maior de você acompanhar agora, porque esses episódios são curtos, né? 1 hora só. Aí vem aquela questão, né? Talvez uma outra pergunta, e a telenovela? O problema da telenovela é que é um produto audiovisual muito longo, é muito extenso. Então, assim, é complicado você assim, hoje eu vou começar a acompanhar a telenovela das 9. É complicado por quê? Porque eu não tenho toda a noção do que aconteceu até agora, né? E do seriado, ele acaba se tornando mais prático, né? É mais fácil você acompanhar um seriado. Bacana. Você falando me faz pensar, eu citei a Netflix no início aqui do programa, o fato dessa disponibilidade de você não ter que assistir ao vivo também facilita o consumo das séries, né, Bona? Exato, com certeza, né? Eu acho que essas redes de streaming têm colaborado bastante para isso, né? Você começa a assistir o episódio, quando volta lá, ele está no mesmo ponto que você parou. Então, acho que isso facilitou muito para as pessoas também, né? A gente acaba se tornando até viciados agora em ficções seriadas. Não que elas nunca existiram, elas sempre existiram, mas é que agora se tornou mais fácil o consumo delas. Fico lembrando de Ginny é um gênio, não sei Exato. se isso deve passar em algum lugar isso ainda, e coisas desse tipo que são lá, sei lá, década de 70. 60, 70. Olha só. Legal, nisso, já que a Lisa citou um exemplo, eu queria perguntar, professor, existem alguns estilos básicos de ficção seriada? Assim, eu posso talvez fazer uma comparação em relação às produções dos Estados Unidos e as nossas aqui, né? Pelo que eu percebi, assim, pelos estudos que a gente tem sobre ficção seriada, percebe-se que o Brasil ele começou a ingressar, começou a nascer como ficção seriada no formato de sitcoms, né? As comédias de situação. Se você vê, a gente tem uma série de produtos audiovisuais, agora não me falha a memória, mas eu acho que é a Lodossura, que era meio que uma alusão àquele I Love Lucy dos Estados Unidos, né? Então, assim, desde a primeira ficção seriada que a gente tem no Brasil,
ela é muito moldada no padrão estadunidense, mas sempre no estilo de comédia. Então, o que eu posso dizer, no Brasil a gente vê que nós temos uma série de ficções seriadas que estão relacionadas à comédia. E os Estados Unidos, ele trabalha com um leque mais amplo, né? Você vê que tem ficção científica, tem comédia, tem aventura, tem uma série de outros gêneros. E aqui no Brasil, o que se prevalece muito é o sitcom, é a comédia de situação. Além dos Estados Unidos, a Inglaterra também produz algumas ficções seriadas que acabaram caindo no gosto popular aqui do Brasil. Tem alguma diferença nas produções inglesas ou não segue um padrão semelhante ao americano? Eu acho assim, ó, aí que tá, pela observação que eu tô tendo nos últimos anos, eu vejo assim que todo mundo acaba se tendo como padrão os Estados Unidos. Tá? O que talvez a gente pode ver que esses seriados ingleses, eles têm relação aos estadunidenses, é que eles talvez tenham uma história um pouquinho mais complexa, você tem um enredo mais bem trabalhado, um figurino mais bem trabalhado, não sei, pela opinião pela observação que eu tive, né, em relação a isso. Bono, ainda voltando a comparar aí com as novelas, que de uma certa maneira são a nossa produção em série de início, assim, né? Mesmo que você tenha citado algumas outras. Mas não deixa de ser uma espécie de ficção seriada também, né? Agora, além dessa maneira, você já falou que as novelas costumam ser mais longas e normalmente a gente não tem disponíveis em outros canais, a não ser na TV aberta, enfim. Além disso, do ponto de vista da produção, o que tem de diferente? A formatação de uma novela em relação à formatação, vamos pegar um episódio de uma novela e um episódio de uma série, né? O que tem de diferente na formatação, na produção? Então, aí é que tá. Se você pegar aqui no Brasil, às vezes um capítulo de telenovelas é mais caro do que uma produção dos Estados Unidos, né? A gente pode ver assim, ó. A última novela que eu realmente estudei a fundo foi Avenida Brasil, de 2012, que era da Carminha, né? E o custo de produção era quase R$500 mil por episódio, né? Então, às vezes, tem seriados americanos que custam bem menos do que isso. Aí, os motivos, talvez, de custar tão caro, talvez porque aqui no Brasil é muito mais complicado, é muito mais difícil você produzir audiovisualmente, né? E aí, muita coisa é importada também, né? Muita coisa vem de fora, então se trabalha com efeitos especiais. E talvez por que nos Estados Unidos é mais barato? Porque eles já trabalham com isso, eles têm uma cultura disso, né? Não que nós não tenhamos, mas é que lá eles têm um outro estilo de produção, né? Eles respiram o audiovisual. A gente, eu acho que está engatinhando ainda. Certo. Eu queria falar ainda sobre essa questão de episódios, falar a respeito de características de um episódio. Você falou que é uma história, ao contrário das telenovelas, que começa, tem um final e eu consigo compreender aquela história, mesmo que eu não tenha acompanhado alguns episódios anteriores. Tem outros elementos característicos do roteiro de um episódio de uma série? Tem. Ele trabalha mais com clímax, né? Coisas que, comparando com o filme, a gente não vê isso. Qual que é o objetivo de trabalhar com o clímax, né? Algumas pessoas também chamam de gancho. É aquela questão da publicidade que mantém o produto audiovisual. Então, quem paga aquela produção toda é a publicidade. Então, você vai trabalhando com o clímax para fazer sempre a pessoa... nossa, aconteceu alguma coisa agora nesse ponto da história, bem no comecinho, e você quer continuar, entra o intervalo comercial. Aí, logo depois, volta. Então, eu acho que a principal diferença é isso, é trabalhar com esses ganchos, né? Com esses clímax que acontecem quase o tempo inteiro para você manter a audiência. Que é bem diferente do cinema, né? No cinema, esqueçamos esse cinema que a gente vê em casa, né? Eu estou falando de cinema para o cinema, num teatro, né? Então, assim, você tem uma história de 2 horas, você senta ali, você tem que assistir. Se eu quiser parar de assistir, eu tenho que sair do cinema e vou embora, né? Ao contrário da série. A série faz você ter essa vontade de ficar acompanhando por causa dessa questão do clímax, do gancho. Outra coisa que a gente conversava antes de dar início aí ao programa é o fato dessa cultura de série repercutir, cultura das séries, né? Vamos dizer assim, repercutir bastante por conta das manifestações nas redes sociais, né? Estava falando dos memes e tal. Isso é fato, porque assim, ó, tem muita coisa, assim, ó, eu gostaria de assistir mais telenovela, né? Até porque eu sou professor de roteiro e produção audiovisual e eu gosto, né, de ficar por dentro do que está acontecendo. Então, eu não tenho, como eu trabalho todo dia à noite,
eu quase não consigo acompanhar a telenovela naquele momento que ela está passando. Geralmente, quando eu acompanho, ou eu fico sabendo pelos memes que estão na internet, que as pessoas estão fazendo piadas com personagens e tal, aí eu já sei o que está acontecendo, ou você acaba acompanhando por um dispositivo móvel, né? Você entra lá no aplicativo da emissora de televisão e você acompanha. Então, muita gente também acaba conhecendo a telenovela devido aos seus memes, né? Posso até citar um exemplo. O Félix, né, daquela telenovela Amor à Vida de 2013 até hoje, né, existe meme sobre ele que ele faz piadinhas sobre o ano de 2016 e que 2017 não se repita o que aconteceu em 2016. Então, ou seja, um personagem que acabou em 2013, as pessoas ainda estão falando dele. Legal, professor. Voltando a essa questão de cultura de série, cultura de fã também, podendo dizer assim, o que outros elementos proporciona além dos memes? Contextos de série, dá pra gente abordar, vamos dizer, questões sociais, questões políticas? As pessoas se mobilizam através de assuntos abordados em séries? Claro que sim. Eu acho assim, vamos citar o Netflix, né? Olha quantas produções maravilhosas que foram feitas nesses últimos... Sei lá, esse último ano mesmo, né? Eu posso falar assim, eu assisti o Stranger Things, né? Que alguns chamam de minissérie, outros chamam de série. É uma websérie, na real, né? Então, assim, o que isso chamou tanta atenção das pessoas? Não só a minha, eu vi pelos comentários de alunos, de colegas, de amigos que estão nas redes sociais, porque eles pegam voltando para essa questão cultural, né? Você faz uma alusão a muitos elementos dos anos 80, então geralmente quem está assistindo, né, passou dos 30 anos, se identifica com aquela realidade deles ali, até porque o seriado se passa nos anos 80, né, então a pessoa acaba se identificando. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma alusão aos anos 80, para eu pegar um determinado público, eu consigo puxar um outro público que nasceu, sei lá, nos anos 90, o começo agora dos anos 2000, que está acompanhando esse produto audiovisual e acaba curtindo, acaba gostando e consumindo uma cultura que é lá dos anos 80. Então, isso é bacana, né? Isso é uma coisa que o seriado de televisão ele pode proporcionar. Legal. Bom, saiu agora há pouco a primeira série totalmente brasileira produzida pela Netflix. Não sei se você já... Que é o 3%, né? 3%. Essa série... Que debate principalmente questões sociais. O contexto é um mundo moderno, um mundo futuro, né? Que será dividido entre os 3% que vivem bem e o resto dos moradores do planeta que vivem no submundo, de uma forma praticamente na miséria, né? O que você acha o Brasil embarcando nesse formato, né? É por aí mesmo? A gente está de novo copiando uma proposta que vem dos Estados Unidos e tal? Ou a gente pode sim se apropriar desse formato e colocar a nossa cara nisso? Então, sobre o 3% eu não assisti ainda, mas eu tô curiosíssimo para assistir. Eu tô terminando de assistir agora um seriado, que é o The Fosters. E assim que eu terminar, esse já tá na minha listinha para ser o próximo. Tá. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em questão de apropriações, tá? Se a gente pegar, por exemplo, um país como a Dinamarca, eles também têm essa forte presença da cultura estrangeira, da cultura principalmente dos Estados Unidos. Eu não vejo nenhum problema da gente se apropriar, né? Então, eu até faço uma alusão ao poeta Oswald de Andrade, né? Quando ele falava daquelas questões antropofágicas, né? Que nós fizemos Cristo nascer em Belém, né? A gente pega uma cultura de fora e trata como nossa. Então, isso faz parte da cultura do brasileiro. Não vejo nenhum problema da gente começar, do Brasil começar a investir em ficção seriada, de ficção científica, que não seja só comédia, como é a maioria, né? Mas de outros gêneros também. Legal, nisso vou citar aqui outra iniciativa. Recentemente a Globo lançou uma série titulada Supermax. Só que a diferença é que primeiro eles lançaram no seu aplicativo o Globoplay, para o pessoal assistir no mesmo formato que é a Netflix. O pessoal pode assistir a série inteira antes e depois ela começou a ser transmitida, como já era de se esperar, né, na TV aberta de forma, entre aspas, normal. O que você acha, professor, dessas iniciativas? Dá certo? O público quer isso, não quer? Ou vale a pena para a TV aberta fazer investimentos desse tipo? Eu acho nem a questão se dá certo ou se vale a pena. Eles precisam fazer isso. Porque senão eles vão começar a perder público, né? Então as emissoras abertas, de televisão abertas, elas começaram a perder muito público de um tempo para cá por causa da internet. Então assim, ou você se adapta à cultura da web,
ou você não consegue ficar no mesmo barco. Então, eu não vejo nenhum problema. Eu acho até que a Globo foi uma das pioneiras, mas vemos também que daqui a pouco o Record, SBT, essas outras emissoras também vão começar a embarcar por essa questão mais pensando na web. Senão você não sobrevive no mercado atual por causa dessa cultura da convergência que estamos vivendo atualmente. Perfeito, a gente faz um intervalo, voltamos já a conversar com o professor Rafael Bona. Certo, já estamos de volta. O Viva Voz hoje conversa com o professor Rafael Bona. Estamos falando sobre esse fenômeno de ficção seriada, as séries de TV. Uhum. Muito bem, é um fenômeno hoje, não que não tenha sido antes, né? Até porque essas produções já existem há um bom tempo, mas eu queria perguntar, professor, como que o formato das séries, as ficções seriadas começaram a se popularizar aqui no Brasil? Então, assim, eu lembro que nos anos 80 nós chamávamos isso dos enlatados americanos, né? Era até comum você ver apresentadores de televisão, acompanha o enlatado que vai passar. E eu lembro que tinha uma programação dominical, que era sempre no domingo de manhã, que passava alguns seriados famosos. Tinha o... Cara, isso faz muitos anos, né? Mas tinha o Alf, o É Teimoso, tinha o SOS Malibu, tinha o Melrose, tinha o Barrados no Baile. Então, isso ajudou a se criar uma cultura entre as pessoas, né? Então, assim, e lembrando que a ficção seriada, mesmo que ela tenha surgido nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, e depois a gente acabou se popularizando aqui, a nossa cultura audiovisual acabou se baseando nessa estrutura que vinha de lá, né? Vamos citar, por exemplo, assim, olha um programa que ficou no ar aqui, não é um programa, um seriado de comédia que ficou no ar por muitos anos, Os Trapalhões, né? Que tinha um formatinho, eram sempre histórias curtas, ou A Grande Família, a gente pode citar como exemplo. A Praça é Nossa também, né? A Praça é Nossa, acho que é exibido ainda, né? No SBT. Ainda sim. Ainda tem, né? Então, a gente vê que isso acabou se popularizando e é uma coisa totalmente enraizada na cultura dos Estados Unidos e que a gente acabou tratando como nossa, né? Como nossa cultura. Bacana. Inclusive, algumas séries novas também já estão ganhando. A gente falou dessa novíssima, que é o 3%, né? Mas alguns outros formatos, o que você pensa disso? Formatos que, na verdade, ficariam aí no intermediário, né? Não sei se a gente poderia classificar como séries. A gente teve uma interessante, acho que é o ano passado, há uns 2 anos, que é aquela série que era um psicanalista. Quem lembra do nome dessa série? Sessão de Terapia. Na verdade, essa série foi refeita no Brasil. Acho que é uma série holandesa, se eu não estou enganado, mas é de um outro país. E meio que as empresas da Globo, né, compraram o formato e o Selton Mello dirigiu a versão brasileira, feita com adaptações para cá. Mas o que você diz disso? Existem formatos híbridos? Como é que você vê hoje esse espaço, esse cenário da criação audiovisual com base nessa discussão que a gente está tendo aqui das séries? Então, assim, vamos por um lado um pouco acadêmico para depois entrar mais nessa questão mais mercadológica, né? Okay. Se você começar a ver, começamos até alguns estudos, principalmente do Humberto Eco, né, do falecido Humberto Eco. Ele tem uma obra que para mim é uma das minhas preferidas, que é o Sobre Espelhos. E lá dentro ele trata justamente dessa questão da ficção seriada, né? Então, o que é uma ficção seriada? O que é uma saga cinematográfica, né? Ele vai dando essas explicações. Quando a gente começa a pegar alguns estudos aqui no Brasil, até pelo próprio Marques de Mello, ou aquele famoso também, o Aronque de Souza, né? Algumas desses pesquisadores tentaram traçar alguns perfis de programação aqui no Brasil, e tentaram também traçar alguns em questão de formato mesmo de seriados, né? E se isso aconteceu assim, você pega estudos dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Se a gente começar a pegar dos estudos de audiovisual realizados a partir de 2010, nós vamos ver que as pessoas se confundem um pouco na hora de criar uma nomenclatura. Até porque vem aquela questão, né? O que é
o que é um seriado? Já respondemos. O que é um web seriado? Stranger Things não é um seriado, é um web seriado. Certo. Porque ele é feito para a internet. Perfeito. É a mesma coisa com Narcos, né, do Netflix. Então é um web seriado. Ah, mas eu também posso dizer que é um seriado? Pode, mas o formato dele é uma websérie. Mais específico. Exato. E o que ajudou a ficção seriada também a se popularizar muito? Essa questão de narrativas transmídia. Né? O que é a narrativa transmídia? A narrativa transmídia é quando você tem uma expansão da história em outro formato de mídia. Né? Então, eu tenho uma história que passou no cinema e aí eu transformo aquilo numa história em quadrinhos ou num seriado de televisão ou numa websérie. Então, as pessoas podem acompanhar, às vezes, uns formatos curtos. O The Walking Dead mesmo, né? Que começou nos quadrinhos, virou um seriado e depois virou uma websérie também. E eles chamam de webzodes, né? Não existe uma tradução ainda aqui no Brasil, mas... O que acontece? Então, você tinha histórias curtas, né? 2, 3 minutinhos que a pessoa podia ver no celular ou podia ver no Facebook mesmo. Então, qual que é o objetivo disso? É você expandir cada vez mais a história de origem e você utiliza a ficção seriada para melhor fazer com que o público consuma todos esses produtos audiovisuais. Legal. Professor, uma coisa que sempre é esperado pelos fãs das séries é a época de renovação das temporadas, né? Quem gosta de uma série mesmo fica esperando e quer que ela chegue aos Simpsons com a sua 28ª temporada. Mas, enfim, eu queria saber nesse momento o que elementos são levados em consideração por parte da produtora para renovar a temporada de uma série. Dinheiro, dinheiro e dinheiro, tá? Essa que é a realidade. Então, o que acontece? Assim, eu já me senti órfão, né, de seriados de televisão. Eu sempre falo, eu tenho um gosto cafona às vezes, horroroso. E eu sou fã do Exterminador do Futuro e do De Volta para o Futuro também, né? Acho que já deu até uma entrevista aqui nesse programa uma vez sobre isso. E, poxa, eles tinham feito Aí, faço o gancho da narrativa transmídia, né? Eles tinham feito um seriado de televisão chamado As Crônicas de Sarah Connor. E teve 2 temporadas. Sim. O último episódio da 2ª temporada é o máximo, assim. Eu falei, meu, que coisa legal que fizeram. E aí eu tava esperando vir a 3ª. E eu descobri que a 3ª não ia ser feita. Né? Então, isso eu acho, assim, um golpe né? Uma punhalada nas costas, assim, da produção. Então, o que está em jogo isso? A questão financeira. Se não está dando público, ela é automaticamente cancelada. Então, a gente fica muito nessa mercê da indústria cultural, da indústria do entretenimento, né? Então, tudo é movido de acordo com as questões de público e financeiro. Então, esse que é o principal motivo que o único motivo que algumas das temporadas acabam não sendo renovadas. Claro. Agora, são coisas que tem que caminhar lado a lado, mas o lado criativo, lógico, tenta seguir independente dessas questões econômicas e tal. Ou seja, o produtor que está realmente dirigindo, produzindo essas séries, pretende que elas sejam realmente muito bem feitas e com narrativas interessantes. E aí eu te pergunto, você citou uma agora, que é The Fosters. Acabei de abrir para ver do que se trata, não conheço. O que te amarra a essa série? Qual é o gancho para te pegar nessa série? Então, olha que engraçado. Eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Foi passando... vou abrir o streaming lá, né? Vou abrir o aplicativo. Vou abrir o Netflix, eu não queria ficar fazendo propaganda. O Silvio Santos ganhou, vai que a gente ganhe também. E aí vou abrir o Netflix e apareceu lá The Fosters. Comecei a assistir e não parei mais. Né? Isso faz o quê? 2 semanas, eu estou na 2ª temporada, terminando a 2ª temporada agora. E acho que tem 20 episódios na primeira e 22 ou 23 na segunda. O que me chamou a atenção? Eles trabalham com um tema que é um pouco polêmico, né? Para algumas pessoas. Que é um casal de lésbicas que adotaram algumas crianças que tinham sido abandonadas pelos pais, né, que estavam em reformatório, e elas adotaram. Então, elas constituíram aquilo como uma família, né, que é uma coisa totalmente normal, natural, e que causa talvez uma certa polêmica por parte das pessoas. Assim, a sociedade ainda tem muito preconceito. E o que é mais engraçado é que assim, ela já está na 4ª temporada.
E existe uma previsão para a 5ª temporada também. Então eu falei, poxa, tá se tratando um tema que é delicado, né? Um tema que mexe um pouco assim com a opinião pública, e eles estão conseguindo, porque eles estão tratando aquilo com uma naturalidade que é natural, Claro. né? E eles vão trabalhando com uma série de contratempos, de reviravoltas na história que você não para de assistir. Você terminou o episódio, você quer continuar e por aí vai. Esse papel de espelho que a mídia proporciona é às vezes, Exato. fundamental para que as pessoas concebam melhor algumas situações, né? É isso aí. Interessante. Legal. Professor, dá para dizer, assim, algumas séries que marcaram época e até mesmo o porquê disso? A gente sempre lembra, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu acho que Lost era uma das pioneiras em ascensão do público. Hoje temos Game of Thrones, temos The Walking Dead. Sempre acaba, eu pelo menos reparei isso, não sei, pode me corrigir se eu estiver errado, mas sempre uma série meio que acaba sendo o carro-chefe, ela acaba levando outras, assim, um pouco nas costas, digamos dessa forma. Isso acontece mesmo? Tem algumas séries que marcaram época? Tem, claro que sim, assim, ó. Mas é muito aquela questão de opinião, né? Então a gente vê lá dos anos 60, 70 tem aquela Jane, né? A Jeannie. Jane, que é um gênio. Isso. Que eu não assisti, tá? A gente tem até o próprio Batman e Robin, né? Que vieram dos quadrinhos e foram transformados em seriado de televisão. A gente tem o Túnel do Tempo, tem o Perdidos no Espaço, Claro. né? Que marcaram toda uma legião de fãs. E nos anos 80, então, a gente tem Barrados no Baile, tem o Melrose, tem os Simpsons, né? O próprio Lost, que veio depois, acho que o Lost é de 2004, né? O Lost ele já nasceu meio que nessa cultura da convergência também, né? O próprio Henry Jenkins, ele fala muito de Lost, ele acompanha muito. A gente tem Game of Thrones, né? Nossa, é uma série, é uma infinidade de nomes, de títulos que a gente poderia estar aqui falando e que sim, que ajudaram a conceber uma estrutura. Por que os Simpsons está tanto tempo no ar, né? Ou melhor, por que o Chaves está tanto tempo no ar? Pois é. Né? O Chaves, o último episódio do Chaves é de janeiro de 80. Poxa, tinha uma semana de vida. Olha Né? isso. E até hoje o SBT passa e reprisa. Você vai na Argentina, você vai no Uruguai, as pessoas continuam assistindo Chaves, né? Então, assim, ó, eles também moldaram um padrão, eles ajudaram a criar um padrão, né? De seriado. Muito bom. Bom, nosso tempo terminou. Queremos agradecer você mais uma vez para vir bater esse papo aqui com a gente. Dessa vez o tema foram as séries, mas o professor Rafael Bona, professor na área de produção audiovisual, está sempre aqui colaborando com essas nossas discussões. Mais uma vez a gente agradece. É isso, né, Lucas? Exatamente. Muito obrigado, professor, e obrigado também a você em casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.